Irmãos, eu quero compartilhar esse tema nessa noite. O Evangelho trata com o abandono, com a culpa e a condenação. O Evangelho ele trata com essas três coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa, que pode acontecer na vida de alguém e que acontece na vida de todo mundo em alguns momentos de suas vidas. E então nós queremos falar sobre esse tratamento do Evangelho em relação ao abandono, acusação ou culpa e condenação. Irmãos, abandono. Muitas vezes nos sentimos abandonados. Em diversos momentos da nossa vida, esse sentimento ele nos invade o coração, a mente. A sensação de estarmos sozinhos, de não termos ninguém ao nosso lado. Diante de um problema, diante de uma circunstância, diante de uma luta, às vezes nos sentimos abandonados. Falta de amigos, ausência de pessoas que colaborem conosco, que contribuam conosco. Às vezes o abandono é um sentimento de orfandade. Muitos sentem-se na orfandade, porque apesar de terem pais vivos, mas os pais são ausentes, e muitos filhos se sentiram órfãos, se sentiram sozinhos, mesmo que os pais estivessem ou estão vivos ainda. Muitos se sentem desamparados, se sentem abandonados, desprotegidos por causa da violência, são vítimas de violência psíquica, violência emocional e violência física. Quantas crianças, adolescentes foram violentados, até mesmo sexualmente, violentados com palavras, de tantas formas, e isso gerou na alma deles, cresceram com esse sentimento de orfandade, com esse sentimento de estarem sozinhos, abandonados. E pessoas que tiveram experiências de abandono, eles muitas vezes dizem assim, amor só de mãe. E algumas mulheres dizem assim, homem é tudo igual. Querendo dizer que não há esperança, querendo dizer que não tem como ser diferente. Então, esse sentimento de abandono, de alguma forma, ele passa muitas vezes pelo coração, pela alma, pela vida das pessoas, nossas vidas, em algumas fases, principalmente, em alguns momentos cruciais, principalmente. Como é que nós podemos aplicar o Evangelho ao sentimento de abandono? Romanos 8, 31, 32 diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus é por mim, se Deus é por você, você nunca vai estar sozinho. Você não é um órfão no universo, no mundo. Você não está sozinho, Deus é por você. Deus enviou o seu Filho Jesus por você. Jesus veio por sua causa. Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quando o Pai Celestial decidiu enviar Jesus, ele sabia que Jesus ele seria rejeitado. Ele sabia que Jesus ele seria ridicularizado, que ele não seria recebido pelo seu povo, que ele não seria aceito
pelas pessoas da sua própria família de carne, de convívio, durante muitos anos. Quando o Pai Celestial enviou o seu Filho Jesus, ele sabia que Jesus não ia ter o seu pai adotivo na terra por muitos anos. Inclusive, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos pouco falar de José. Fala-se mais de Maria, fala muito da mãe, mas pouco se apresenta José. Então, quando o Pai Celestial enviou Jesus, sabia que ele teria uma convivência limitada aqui na terra com o seu pai adotivo. O pai sabia que ele seria abandonado pelos amigos e que o seu filho Jesus seria violentado pela religião e pelo poder do Estado, pelo poder político na sua morte, através da crucificação. Tudo isso era sabido por Deus, tudo isso era do conhecimento do Pai. Mas ele enviou Jesus para que você soubesse que Deus é por você. Para que você soubesse que Deus é por você, que você não está sozinho, que você não está abandonado, mas que Deus se importa com a sua vida. Você pode dizer amém? Querido, você não está sozinho em seu sentimento de abandono. Jesus veio e sabe o que é isso. Jesus sabe o que é ser abandonado. Jesus, ele sofreu na sua pele, no seu corpo, na sua alma, a realidade de ser abandonado. O escritor de Hebreus diz, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Quando nós apresentamos a Deus as nossas orações, muitas vezes regado de lágrimas, muitas vezes regado de dor, nós não estamos fazendo essas orações a um Deus que não sabe o que é isso, mas pelo contrário, um Deus que se manifestou em seu Filho Jesus, que conhece a dor, que conhece o abandono, que conhece o sofrimento, que tem empatia por você. Irmãos, quando eu chamei aqui o irmão James para dar uma saudação, eu sei, se ele estando aqui nessa noite, o irmão da nossa igreja que foi morar em outra cidade, e se ninguém falasse nele, se ninguém o mencionasse, se ninguém falasse que ele estava aqui nessa noite, eu sei que um certo sentimento de rejeição, talvez nem tanto, mas um sentimento esquisito de vir para a sua casa e não ser visto, de estar na sua casa e não ser lembrado. Então é importante que a gente sempre esteja falando das pessoas que são da igreja, que porventura viajaram, estão no nosso meio, porque são parte da casa, são parte da família. Eu me lembro uma certa vez, há muitos anos atrás, quando eu tomei uma decisão muito séria de viajar, de ir embora da cidade de Imperatriz, buscar novos ares, buscar uma oportunidade de trabalho em outra cidade. Eu me lembro que eu mandei avisar para o pastor naquela noite que no outro dia eu iria viajar. E eu fui para o culto, era no meio de semana, e eu sentei na cadeira. Daquela igreja, eu era um membro desde quando começou a construção, quando criança, e agora um adulto que tinha que viajar, ir para outra cidade, trabalhar. Então eu avisei para aquele pastor, nosso pastor na época, que eu iria fazer essa viagem. E como membro da igreja, eu esperava que
ele me chamasse, orasse pela minha viagem, falasse da minha viagem. Mas naquela noite, ele não se dirigiu a mim, o pastor não falou comigo, não falou que eu ia viajar, não pediu à igreja para orar por mim. E eu entrei e saí como se eu fosse um desconhecido. E naquela noite eu saí com um sentimento de tristeza, porque a minha vida toda eu estive cooperando com aquela igreja. Então, quando a gente se sente esquecido, quando a gente se sente abandonado, quando a gente se sente estranho no nosso próprio ninho, vem esse sentimento de tristeza, às vezes de mágoa e de ressentimento. E nós, seres humanos, muitas vezes nós passamos por esses sentimentos em nossa vida. Mas quando nós apresentamos a Deus qualquer sentimento que vem à nossa alma, que vem ao nosso coração, de abandono, de solidão, de estarmos sozinhos, isso não é estranho ao Senhor Jesus. Isso não é algo estranho a Deus, porque Ele veio e sofreu tudo aquilo que nós sofremos, padeceu tudo aquilo que nós padecemos. Ele passou pelo abandono, Ele passou pela rejeição, Ele, sabendo que ia ter essa experiência, Ele, de sua própria vontade, Ele veio em carne para que pudesse nos conhecer, para que pudesse interceder por nós, para que pudesse nos dar sua presença, para que pudesse nos ajudar, para que nós não estivéssemos sozinhos, mas para que nós soubéssemos que Ele está conosco todos os dias das nossas vidas e conhece os nossos sentimentos, as nossas lágrimas e jamais nos deixar sozinhos. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Isaías descreve o Senhor Jesus no capítulo 53, no versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentara nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. O profeta está descrevendo uma situação específica na vida de Jesus. Ele veio também realmente para ser abandonado por Deus, para que você jamais o fosse. Você pode dizer amém? Em Mateus 26, 46, diz assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Verdadeiramente, na cruz, Jesus foi abandonado pelo Pai. Porque São Paulo diz que ele se fez pecado. E um Deus santo jamais poderia ter comunhão com o pecado. E quando Jesus, então, tomou o nosso pecado, tomou o pecado da humanidade, as mazelas do homem, ali o Pai o abandonou. Queridos, e Jesus foi abandonado para que eu e você jamais fôssemos abandonados por Deus, para que eu e você jamais ficássemos sozinhos, mas em qualquer circunstância da nossa vida, o Senhor está perto. E a Bíblia diz que quando Jesus veio, Ele foi chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e Deus conosco para sempre, porque quando Ele subiu, Ele nos enviou o seu Espírito Santo para que em todos os momentos da nossa vida nós estivéssemos a companhia de Deus conosco. Você pode dizer glória a Deus? Eu sei que pessoas podem nos abandonar, pessoas podem falhar conosco, mas você pode falar com certeza como Davi falou. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Você pode dizer glória a Deus? Salmo 27:10, Davi diz isso. Então, Deus não está apenas, querido, comigo e com você. Mas como
Ele também tem prometido para mim e para você a salvação e galardão eterno. Deus, em Cristo, também tem nos prometido uma herança espiritual, uma herança eterna. Olha aqui para mim. Então, eu quero dizer para você que Deus não só está com você, mas Deus, muito mais do que Ele está presente, Deus se tornou o meu Pai e o seu Pai. E a herança que Ele vai dar para Jesus, essa mesma herança Ele vai repartir para mim e para você. Porque não é apenas uma questão de Ele estar presente, mas que Ele nos adotou na sua família como seus filhos amados. Você pode dizer glória a Deus? Não só a presença, mas paternidade, filiação em Deus, por Jesus Cristo, nós temos uma herança bendita, a salvação, um galardão e a presença eterna de Deus conosco. Você pode dizer glória a Deus, querido? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Além do abandono, muitas vezes nós passamos pela acusação. Seja uma acusação das pessoas para conosco, e muitas vezes nós mesmos nos acusamos de algumas coisas. Nós mesmos ficamos martelando alguma coisa contra nós mesmos. Às vezes nos culpamos do sentimento de abandono que há em nós. Não, eu estou abandonado porque eu fiz isso, porque eu agi dessa maneira. Eu não tenho ninguém, porque eu provoquei essa situação na minha vida. Mas sabe que muitas vezes, a realidade, irmãos, é que o mal que nos possuiu e nos fez sentir o abandono, não afetou só o nosso corpo, perturbou e afetou principalmente a nossa mente, nossa alma e sentimento, e nos tornaram confusos. E é por isso que muitas vezes pessoas que foram violentadas, elas se sentem culpadas, como se a culpa da violência fosse delas e não daquele que violentou. Nossa alma foi afetada por algo que nos trouxe um comportamento limitador ou escravizante. Pessoas que foram abusadas, muitas vezes se tornam pessoas escravizadas de um sentimento negativo e muitas vezes se sentem limitados porque se sentem incapazes de prosseguir com suas vidas. Muitas pessoas gostariam de agir de uma forma, mas não conseguem. Se sentem presas. Às vezes quer deixar de fazer algumas coisas e não consegue deixar de fazer, porque se sentem presas. E acontece como o São Paulo apóstolo nos diz em Romanos 7:19, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Uma luta interna de buscar para fazer o correto e não consegue fazer, de não querer fazer aquilo que é errado, mas muitas vezes se vê fazendo aquilo que não gostaria de fazer. Quem foi subjugado no corpo e na alma tende a não saber se defender. Se sair do perigo e da ameaça, é alguém que é bulinado, às vezes quer gritar, mas da sua garganta é sufocada, a sua voz não consegue ter eco, fica uma voz muda, e aí acontece que se repete as mesmas coisas o tempo todo, que a pessoa não quer que aconteça, não gostaria de repetir,
mas está com a sua alma ferida, escrava, presa, por causa da violência que já sofreu na sua vida. Às vezes a pessoa pergunta: quem vai vir ao meu socorro? Quem vai me ajudar? Ninguém vai olhar para mim, ninguém vai atentar para o meu sofrimento, para a minha necessidade. E por outro lado, quem foi ferido fere. Quem foi perturbado nas emoções também tende a perturbar a outros. Também tende a violentar a outros, aquele que um dia foi violentado. Seja por um comportamento escravizante, seja por um comportamento limitador, nos acusamos, somos julgados por pessoas de perto, por pessoas de longe, e nós mesmos muitas vezes estamos nos julgando, nos acusando, nos culpando. Como se aplica o Evangelho? Como o Evangelho se aplica na situação de acusação? No versículo 33 de Romanos 8, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Jesus se fez mudo para que você tivesse o direito à voz, para que você pudesse falar dos seus sentimentos. Jesus foi oprimido e afligido para que você fosse livre. Você pode dizer amém? Isaías também descreve, dizendo assim, no versículo 7 do capítulo 53, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Queridos, naquela cruz, Jesus, ele foi como um cordeiro mudo. Ali ele foi oprimido, ali ele foi zombado, cuspiram nele. Ali o abandonaram, deixaram. E a Bíblia diz que Jesus se colocou, passou por isso, para que você e eu tivéssemos vozes, para que você pudesse gritar, para que você pudesse dizer: eu não quero essa vida para mim, eu quero ser livre e eu vou ser livre. Eu não aceito a opressão na minha vida, porque Jesus já levou a minha mudez, Jesus já levou a minha opressão, e em nome de Jesus eu vou viver uma vida livre. Você pode dizer amém? Jesus passou por isso para que você pudesse ter voz. E quando você clamar, e você dizer, e você clamar Deus, Deus vai te ouvir. E você dizer: Senhor, me ajuda, Ele vai te ajudar. Primeiro de tudo, Deus vai ouvir a sua voz, não importa na escuridão que você possa estar, no buraco que você se meteu, na dor que você sofreu. Se você clamar, Deus vai ouvir a sua oração, porque Jesus se fez mudo para que você tivesse uma voz. Você pode dizer glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você vai ter eco na presença de Deus. Querido, se Deus nos justifica, porque nós lemos esse versículo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, se Deus nos justifica, por que é que você vai viver debaixo de condenação? Por que é que você vai viver debaixo de uma lembrança ruim do passado? Por que é que você vai viver debaixo de uma autocondenação, se a palavra, o Evangelho está dizendo, São Paulo nos diz, é Deus quem nos justifica. É Deus que nos torna justos, é Deus que nos recebe, é Deus que nos aceita, é Deus que nos ama, é Deus que não nos abandona, é Deus que está conosco. Então, se Deus nos justifica, quem poderá nos acusar? Diga glória a Deus. Queridos, Jesus diz em João 8,36, se o Filho do Homem vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. A maior libertação vem através de aplicarmos o Evangelho de Jesus às nossas necessidades, às nossas vidas, porque Ele veio para nos dar vida e nos dar vida com abundância. Você pode dizer glória a Deus? Queridos, a justificação de Deus atinge todas as áreas de nossa vida. Até mesmo se você foi ferido e feriu, teve culpa ou pecado de fato, saiba que Jesus também pagou por essa conta. Eu também feri, porque eu fui ferido, eu também feri. Eu fui magoado, eu também magoei. Me fizeram mal, eu também fiz o mal. Pecaram contra mim, eu pequei contra as pessoas. Até mesmo esse pecado está na conta de Jesus na cruz do Calvário. Jesus pagou na sua morte na cruz. Se a conta foi paga por Cristo, e o juiz, que é Deus, reconhece isso no tribunal, então não se pode aplicar a penalidade. Se não há mais a conta, se a conta foi paga, se foi rasgada a conta, o escrito de dívida foi rasgado, então não há mais penalidade, não há mais condenação. Acontece uma libertação, acontece um livramento, acontece uma soltura, acontece uma alegria, acontece um prazer, acontece um alívio na alma e no coração. Se é Deus quem nos justifica, quem poderá nos acusar? Romanos 3, 24, 26 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, no sangue de Jesus, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, somos justificados como se nós nunca tivéssemos praticado o pecado. Nós somos livres de toda condenação e culpa. Gratuitamente, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus propôs para propiciação, para o perdão, para o sacrifício, para a oferenda, para a oferta, pela fé no sangue de Jesus. Foi necessário que Deus fizesse isso, porque Deus é justo, então Deus tinha que punir o pecado, a maldade. Um justo juiz, ele dá a penalidade, ele dá a sentença ao pecador. E a sentença para o pecado do homem foi a morte. Mas Jesus Cristo veio e assumiu o lugar do pecador. Morreu na cruz pelo homem pecador. Deus cumpriu a sua justiça em Jesus, quando ele morreu naquela cruz. E quando ele derramou o sangue, esse sangue agora serve para nos purificar. Esse sangue de Jesus agora serve para nos limpar de todo pecado, de toda maldade, iniquidade. Pelo sangue de Jesus somos lavados de todo pecado, de toda condenação, de todo juízo. Somos livres através de Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Então, através do sacrifício de Jesus, Deus se tornou justo, porque puniu o pecado, mas Deus também se tornou justificador de todo aquele que crê no sangue de Jesus, que crê no nome de Jesus, que crê
no Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor. Diga glória a Deus. Em Cristo Jesus, Deus me declara livre de toda e qualquer culpa ou acusação, sejam elas reais ou imaginárias, sejam elas vindas dos outros ou de mim mesmo. Em Cristo Jesus, Deus me declara livre. Deus te declara livre. Você pode dizer amém? Quando estão recebendo essa palavra em seu coração, diga glória a Deus. Diga assim, eu recebo essa palavra. Outro sentimento que nós temos que muitas vezes conviver em alguns momentos de nossas vidas, e alguns vivem muitos momentos, é o sentimento de condenação. Sentimento de condenação. Se sentir condenado é não ver saídas ou soluções para o abandono e as acusações. A pessoa ela chega à conclusão que ela é exatamente aquilo que as pessoas estão falando. Que ela é justamente aquilo que sua mente está lhe acusando. Então ela se autocondena. E ela chega a uma conclusão sobre si mesma. Eu não tenho mais jeito. Eu sou a ovelha negra. Eu sou perverso. Eu sou mau mesmo. Eu sou um monstro. Eu sou um bicho. Então a pessoa se sente dessa maneira, se sente condenada, ela não acredita mais na mudança, ela não acredita mais na transformação. Essa pessoa, ela perdeu a esperança. Ela não tem mais esperança. Ela não tem esperança de coisas melhores. Ela não tem esperança de uma mudança. Ela não tem esperança de transformação. Ela perdeu a esperança. Então essa pessoa, ela está numa situação de uma condenação. Eu tenho assim, estado de perto com algumas pessoas que lutam contra o vício das drogas. E às vezes a gente tem visto alguns que têm saído do centro de recuperação. E a maioria dos que saem volta para as drogas. Outro dia eu levei um rapaz no centro de recuperação. Ele passou lá 2 meses. Uma noite, o monitor me ligou, falou assim, pastor, tal, está querendo ir embora. Tinha só 2 meses, tinha que ficar pelo menos 9. Fala aqui com ele, pastor. Passou para mim, eu digo, rapaz, tu quer sair mesmo daí? Não, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que trabalhar, essa aqui não é vida para mim, eu tenho que resolver minha vida, eu tenho que fazer, não sei o quê, e eu estou saindo. Diz, tu tem certeza que tu quer sair, tu está preparado para sair? Não, eu vou sair, não sei o quê. E saiu naquela noite. Depois desse dia que ele saiu, queridos, eu já ouvi 2 vezes na rua, de madrugada, 6 da manhã, quando eu fui para a caminhada, lá estava ele vindo da Beira-Rio. Não dormiu em casa, na rua. Outro dia estava ali no shopping, lá estava ele, dizendo que estava olhando carros. Normalmente as pessoas que procuram sair das drogas, normalmente elas retornam para as drogas. A maioria sai e depois volta de novo ao vício. Isso é dado, isso é pesquisa, isso é acompanhamento, não é que eu estou achando, eu estou falando de coisas científicas, pesquisadas. E muitos têm esse sentimento de condenação, porque os pais já cansaram muitas vezes, os amigos já cansaram, pessoas já cansaram, e eles mesmo começam a pensar que para eles não tem mais jeito, que acabou, então estão se condenando.
Mas esse sentimento muitas vezes não é só para esse tipo de pessoas. Mas várias situações da vida, pessoas chegam a esse ponto de pensar que não tem jeito, que não tem mais solução para as suas vidas. E começa a viver uma vida desgraçada, uma vida terrorista, uma vida de destruição. Outro tempo eu fiquei sabendo de uma mulher com AIDS, que ela chegou à conclusão que ela iria morrer. Então, o que foi que ela se determinou? Ela se determinou a infectar o máximo de homens possíveis. Uma vida condenada, uma vida desgraçada. Como é que se aplica o evangelho ao sentimento de condenação? Em Romanos 8,34, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Diga glória a Deus. Queridos, Cristo sofreu a sua condenação quando morreu na cruz. Cristo sofreu a condenação do maior pecador, do mais desgraçado pecador, do mais vil pecador, ali na cruz. Ele morreu a sua morte, ele morreu a sua sentença. E pelo fato dele ter ressuscitado, quando ele ressuscitou, e quando agora ele está à direita do Pai, e ele está sempre lembrando ao Pai: Pai, eu morri por José, eu morri pelo João, eu morri pela Maria, eu morri por essa pessoa. O tempo todo diz a palavra que Jesus está intercedendo por minha vida e por sua vida, para que nós não vivamos debaixo de uma condenação. Você pode dizer glória a Deus? Ele foi condenado para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos livres, para que nós vivêssemos, para que nós tivéssemos esperança. Ele morreu naquela cruz, ele foi sentenciado para que nós fôssemos salvos, para que nós vivêssemos, para que nós tivéssemos a vida e a vida com abundância. Você pode dizer amém, querido? Você pode dizer glória a Deus? Hebreus 7,25, portanto, pode também salvar perfeitamente aos que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha aqui para mim. Tem uma coisa que eu tenho certeza, Marconi, que Jesus está fazendo por você agora. Está intercedendo por você. Você pode dizer glória a Deus? Ele vive sempre por interceder por eles. Em Jesus para sempre, sobre mim não há mais condenação. Ele está sempre intercedendo por mim. Romanos 8,1 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu quero concluir, irmão, dizendo o seguinte: o que é andar segundo o Espírito? É deixar de procurar se auto-salvar, se auto-justificar. É parar de confiar em si mesmo para solucionar suas próprias angústias e compreender que a salvação e a justificação que precisamos vem mesmo de Deus através de Cristo Jesus. Amém? O seu perdão, a sua salvação, a sua justificação, a sua paternidade, a presença de Deus na sua vida, você recebe através da fé em Jesus Cristo. Através da fé na boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje é dia de você aceitar a paternidade de Deus na sua vida. Hoje é dia de você sair da orfandade, de dar seu grito de liberdade para Deus e para os homens. Pois se o Filho do Homem vos
verdadeiramente vocês serão livres. Você pode dizer amém, querido?